Pessoal, boa noite. Muita saúde e paz para todos. Nós vamos mais uma noite de harmonia, de equilíbrio e de comunicação com esses amigos espirituais da Casa de Francisco de Paula. Não é presencial, mas é espiritual. Então, vamos pedir ao nosso irmão João para fazer a leitura da ambientação. Uma boa noite a todos. É do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 66. Boa vontade. Vedes prudentemente comandais. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação enquanto bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço encontra a compreensão. O espírito de serviço encontra a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado se converte o mundo para Deus. Caminhando assim prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, João. Vamos pedir à dona Clélia para ler a mensagem da nossa irmã Sheila. Dona Clélia, está ouvindo? O microfone dela está fechado. O microfone está fechado, dona Clélia. Tem que ligar o microfone. Com o mouse, não está funcionando com o mouse? Pois é, Quando eu clico, funciona. sabe o que é isso? Só atende a dona. Vamos lá, né, gente? Me desculpe, tá? Mas vamos para a história, que vale a pena, né? Escutar aquela nos livros. E a mensagem da história é tão pequenininha, e hoje é dia 27, e a receita é exata. Diz assim: há 3 atitudes que podem te ajudar a alcançar mais paz por dentro. A prece sincera, abrigar teu coração a fim de estabelecer os contatos com as energias do mais alto. O trabalho no bem te permitirá higienizar a mente e reconduzirá a conquistas maiores. O amor pelos sofredores te auxiliará a vencer a ti mesmo, para que encontres o Pai em teu coração. Prece, trabalho e amor constituem a receita exata para que a luz do teu espírito se espalhe, iluminando os teus passos. Graças a Deus e Jesus, a Francisco de Paula. Obrigado. Vamos agora aproveitar essa paz, essa harmonia, e vamos fechar nossos olhinhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e vamos orar. Jesus, amigo, hoje estamos reunidos na tua casa
E te pedimos que permita que esses amigos espirituais que estão sempre nos ajudando, amparando, protegendo, possam estar conosco novamente, mais uma jornada de trabalho e de aprendizagem, dando-nos forças, nos amparando, protegendo e nos dando-nos discernimento a fim de que possamos praticar sempre o bem e perdoar sempre, amando em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir à nossa irmã Valéria para ler um trecho do Evangelho. Está me ouvindo, Valéria? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Tá? Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explicar essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Obrigado, minha amiga. Até agora só lições e aprendizagem. Não? Agora vamos aproveitar que a nossa amiga Patrícia vai conversar conosco hoje sobre família e espiritismo. Patrícia. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Que a paz Só vou te dar um horário. Tá, tudo bem. Você pode ir até 15 para as 9. Ah, não, tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Que a paz de Mestre Jesus esteja conosco nessa reunião, mais essa reunião estejamos amparados por todos esses amigos benfeitores dessa casa bendita. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa reunião online. Eu já estou ficando acostumada a ela, porque agora é reunião online, reunião de trabalho online, aula é online, tudo é online, então a gente está ficando já habituada a ela, a gente está se acostumando já com esse sistema. Quando a Dilson conversou comigo sobre a reunião de hoje, ele me perguntou se eu podia fazer o estudo. Falei, não, posso sim, ele escolhe um tema. E aí, calhou de naquele momento, quando ele me mandou a mensagem, eu estava conversando com a minha mãe
do porquê que algumas vezes você vê em algumas famílias pessoas que são tão diferentes e estão num determinado grupo. Eu falei assim, e aí o Adilson entrou, ele falou assim, escolhe o tema. Eu falei, ai meu Deus, escolher um tema assim? Aí eu, deve ser porque eu tenho que falar de família, porque a gente estava falando de família, entrou o Adilson perguntando se eu podia fazer o estudo, eu falei, só pode ser alguma coisa para falar de família. E eu acho que o momento nada mais pede, a gente está chegando em dezembro, o ano está acabando, a gente está chegando no período de Natal, nas festas de Natal e Ano Novo, que a gente ainda nem sabe exatamente como é que vai ser. Esse ano provavelmente vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é um momento que a gente sempre deveria, pelo menos, se voltar a pensar na família, porque são festas tradicionalmente de família. E aí eu resolvi, então, já que estava sendo intuído, já que estava sendo direcionado, falar a visão do espiritismo sobre a família. E aí eu começo com uma frasezinha de Emmanuel dizendo o seguinte: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Só isso. Ele só diz que a família é o alicerce mais importante do ponto de vista moral. Ou seja, sem a família nós não somos nada. Porque nós somos seres que necessitam viver em sociedade, necessitam viver em grupo. E a gente só alcança a nossa evolução quando nós aprendemos a conviver. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente considerar a nossa família, que a gente entende, aquelas pessoas que a gente vive embaixo do mesmo teto, e por que não a gente pensar também na família universal, que nós moramos no planeta Terra, nós pertencemos a um universo, por que não pensar se somos filhos de Deus? Se assim somos chamados filhos de Deus, por que não pensarmos que somos uma família universal? Mas antes de falar sobre isso, para a gente entender um pouco do conceito de família, como as famílias são estruturadas, como elas são pensadas, que as famílias não são invenções nossas. Não fomos nós, seres humanos, nós que moramos na Terra, que inventamos a família. Essa estrutura, ela, na verdade, já nos é intuída, porque se a gente pensar, por exemplo, nos homens das cavernas, eles também viviam em família. Então, eles ainda não tinham conhecimento de doutrina nenhuma, de nenhuma religião, mas já entendiam a necessidade de viver em grupo. Então, esse conceito de família já é um conceito que nós trazemos dentro de nós. Então, isso já está na nossa consciência, a necessidade de fundar famílias. Mas aí eu vou chamar a atenção de dois textinhos. Um textinho que está no... Um textinho não, um textão. Que está no Missionários da Luz, que eu vou resumir a história, e depois de Nosso Lar. No texto do Missionários da Luz, fala sobre a reencarnação de Segismundo, para a gente entender um pouquinho da família, desse alicerce moral. Tem uma parte do Missionários da Luz que trata da reencarnação de Segismundo. E a reencarnação dele foi um pouco tumultuada, porque ele ia voltar numa família que, apesar de bem estruturada, numa família que já tinha um outro filho, e numa família até que tinha muito amor dentro daquela família, ele tinha um problema em relação ao pai da família. Por quê? Eles, em uma outra encarnação, o Segismundo, ele assassinou este homem. Então, ele, por muitas vezes, ele aparece no sonho desse homem pedindo perdão. E a espiritualidade, de forma a realizar o resgate a esses dois espíritos, permite, então, que Segismundo reencarne nessa família. Mas ele tenta em vão, aparecia em sonho para esse homem, pedia perdão, até para facilitar esse reencarne dele, e o homem apavorado, óbvio, ele foi morto por aquele espírito, então ele fica apavorado, e vê Segismundo sempre uma imagem de um mendigo que lhe pede alguma coisa, mas que ele tem muito medo desse mendigo. Até que, finalmente, os amigos espirituais fazem uma reunião, explicam para esse pai de família a situação, e ele, de bom grado, aceita o Segismundo da reencarnação, mas ainda assim essa reencarnação, ao longo do que eles vão tratando do processo reencarnatório, é bastante complicada, mas ela se dá termo. E uma outra história que a gente tem no livro de André Luiz, no Nosso Lar, é da mãe de André Luiz conversando com André Luiz sobre o pai dele. Ela dizendo que o pai dele se encontrava naquele momento, que ele não entendia que se a mãe estava numa colônia espiritual, que era mais evoluída que Nosso Lar, ele estava em Nosso Lar, onde está o pai dele? Afinal de contas, eles eram uma família, por que eles não estavam reunidos na espiritualidade? E eles não estavam reunidos porque eles não tinham a mesma ambiência, o mesmo desenvolvimento espiritual. Então, a mãe já estava mais evoluída,
O pai ainda estava naquele processo, ainda um espírito muito recalcitrante, muito ignorante, sendo vampirizado por duas mulheres que ele tinha tido caso enquanto encarnado. E a mãe dele, a Piedade, ela avisa André Luiz que ela vai reencarnar, vai ser novamente a esposa desse homem e receberá essas duas moças como filhas para haver o resgate entre eles. Então, isso faz a gente pensar que as famílias, quando a gente pensa assim, não sei por que eu caí nessa família. A gente pode até não saber, mas os espíritos, eles sabem. Então, a gente não está na nossa família por acaso, a gente não convive com quem a gente convive por acaso, até mesmo essa família que nós temos aqui online, ela não existe por acaso. Então, que a gente tenha um pouco de esperança, e talvez essa mensagem de hoje também traga um pouco de esperança, da gente saber que tudo está no controle de Deus. A ele não passa a gente... Uma coisa que eu parei para pensar esses dias, acho que foi até na aula do Adilson, na segunda-feira, que a gente comentou sobre isso, que a gente acha que, às vezes, a gente fica tão... perde um pouco a fé, perde a esperança, a gente pensa que está tudo errado. Fala assim, no mundo está tudo errado, em casa está tudo errado, e a gente não para pensar que, talvez, para a programação espiritual, está tudo certo. A gente só está cumprindo aquela caminhada necessária para a nossa evolução. Então, que tenhamos paz, que tenhamos paciência, que tenhamos boa vontade e resignação frente a esse ensinamento que Deus quer deixar para nós. E a família, sem dúvida, é o berço desses ensinamentos, é o primeiro contato que nós temos com esses ensinamentos. E aí, o que a gente, uma definição também que coloca do lar terreno, é que é a oportunidade que a gente tem de aprender e praticar as leis divinas. É o primeiro lugar que a gente tem para aprender as leis divinas e colocar em prática, propiciando que, então, espíritos que foram amigos em outras encarnações, então, alguns espíritos, quando reencarnam, não necessariamente são espíritos que necessitam de resgate, muitas vezes grupos de espíritos eles vêm em missão e reencarnam juntos para executar uma determinada missão, ou, às vezes, espíritos antipáticos encarnam de forma a resgatarem essas antipatias. Então, existem diversos tipos de família, com diversas finalidades, mas tudo sob controle do plano espiritual. Mas o que a gente busca e o que a gente se questiona muito e o que a gente quer muito é a famosa paz. Todo mundo quer paz. Todo mundo está em busca da paz. Só que a gente tem que avaliar o que é essa paz. Será que a paz está na gente modificar o outro? Ou a paz está no conhecimento que a gente tem a partir de agora do Espiritismo, a gente tentar compreender o outro, entender as suas dificuldades, entender as nossas dificuldades, porque também nós não somos perfeitos, e a partir daí ter um outro conceito de paz, que Jesus mesmo disse para a gente. A paz, infelizmente, que a gente busca nessa terra, a gente ainda não vai ter, porque estamos num plano de provas e expiações. Então, essa paz no nosso lar, ela, infelizmente, ainda não vai chegar do jeito que a gente quer. Mas a gente pode pensar de uma forma esperançosa que a gente pode ter paz, sim, se a gente começar a compreender o outro que também falha, que também erra, assim como nós. Primeiro, vamos, então, antes da gente entrar nesse conceito, nas definições. Se a gente está falando de família, existem algumas coisas que os espíritos deixam para a gente começar a entender o processo de formação de grupos familiares. Então, as primeiras definições a gente encontra, obviamente, no Livro dos Espíritos, texto de, então, codificado por Kardec, que os espíritos deixam para nós. Então, algumas ideias que eles deixam estão concentradas principalmente entre as perguntas 203 a 209 do Livro dos Espíritos. Eu não vou ler as perguntas todas, eu só vou pegar alguns conceitos contidos nessas perguntas para a gente pensar um pouquinho nelas. Então, já na 203, Kardec pergunta aos espíritos se numa família, então eu constituo uma família que decide ter um filho. Esse filho que vai encarnar, esse novo ser que vai encarnar, uma vez que geneticamente ele vai ser formado por material da mãe e material do pai, qual é a composição desse espírito? É procedente também do pai e da mãe? E os espíritos são categóricos que não. O espírito, quando ele encarna, a formação desse espírito não tem nada a ver com a constituição genética do pai e da mãe, não tem nada a ver com a constituição material do pai e da mãe, mesmo o espírito. O corpo físico, sim. O corpo físico, quando determinada família é escolhida para ter um determinado filho, um espírito que tem alguma ligação com aquela família,
ele chega, se aproxima daqueles dois indivíduos, porque provavelmente eles têm os caracteres genéticos que vão ser transmitidos a essa pessoa com todas as necessidades físicas que esse espírito necessita. Por exemplo, vou usar o exemplo de Segismundo de novo. Ele, por exemplo, vai nascer do pai e da mãe dele, vai reencarnar para cumprir a sua prova e seu resgate com aquele homem, principalmente pertencente ao casal, mas ele vai ter um problema cardíaco. Um problema cardíaco grave. Então, era necessária a composição genética daquela mulher e daquele homem para desenvolver geneticamente nesse indivíduo esse problema cardíaco. Aí, continuando na pergunta de Kardec, uma outra questão que ele aborda aos espíritos é se a nossa parentela atual, se ela vai além dessa encarnação que nós temos hoje. Mais uma vez, os espíritos são categóricos. Sim. Então, aquela velha história que a gente fala às vezes, eu não pedi para nascer nessa família, eu não sei por que eu estou convivendo com esta pessoa, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Tem. E tem. Às vezes são aqueles que a gente mais tem dificuldade, são aqueles que a gente mais reencarna junto. Porque quando, um pouco mais para frente os espíritos explicam isso, quando a gente já consegue resolver alguma para com um determinado espírito, a gente consegue concluir a nossa missão com um determinado espírito, e nós vamos reencarnando sucessivamente com aquela pessoa, e nós resolvemos as nossas pendências com ela, nós nos tornamos espíritos afins, e às vezes não mais precisamos reencarnar tão juntos. Então, ele não reencarna na minha família. Ele pode reencarnar como meu amigo, ele pode reencarnar como meu vizinho, mas não mais como um parente meu, porque a gente até vai conviver junto, mas não há mais necessidade de resgate. Então, aquele parente, não necessariamente, eu vou encarnar para sempre com ele. Agora, aquele que hoje faz parte da nossa família, sem dúvida, ou nós viemos juntos em missão, porque nem toda encarnação é motivo de briga, de desentendimento, às vezes vem em missão, são pessoas que vêm junto em missão e acordam no plano espiritual em reencarnar juntas por missão, ou vêm em missão de resgate, principalmente aqueles com os quais a gente tem mais dificuldades, são mais desafiadores, esse, então, a gente veio para resgatar. E não se engane, porque a gente às vezes fala, mas o fulaninho só me ofende, o fulaninho só faz isso, o fulaninho só faz aquilo, eu sofro muito, eu sou muito sofredor. Mas a gente não para pensar que, de repente, a antipatia daquele tal parente, daquela tal pessoa, talvez tenha origem em algo que nós fizemos. A gente sempre pensa o contrário. Se aquela pessoa me ofende, provavelmente ela é ruim porque eu sou muito boazinha. Então, o ruim é o outro. Mas a gente não para pensar que talvez a antipatia gerada tenha sido alguma coisa que nós fizemos para ele. Vou chamar a atenção do caso de Segismundo de novo. O pai ia recebê-lo como filho, mas ele tinha horror àquele espírito. E por que ele tinha horror? Porque ele era mau? Não, ele tinha horror porque ele foi morto por aquele espírito em outra encarnação. Então, era justificável o medo que ele tinha dele. E talvez hoje a gente tenha algumas antipatias por coisas que nós provocamos nessa encarnação mesmo, que também, de novo, nós não somos perfeitos, ou em outras encarnações. Mas não tenham dúvidas, se estamos convivendo, se estamos juntos, existe a necessidade. Não tem aquela de a pessoa caiu de paraquedas na minha casa. Não existe, senão a gente teria que admitir que Deus não tem controle de tudo e ele tem. Uma outra questão que o Kardec propõe é que, no início, algumas pessoas questionavam que a doutrina reencarnatória ela destruiria os laços de família. Porque, por exemplo, se eu hoje nasço filha de Joãozinho e Maria, se eu desencarno, eu deixo de ser filha de Joãozinho e Maria. E aí causa um nó na minha cabeça, porque eu gosto muito de papai e mamãe, e aí na outra encarnação eu não vi com aquele papai e com aquela mamãe, vai me machucar. Porque eu queria ver, eu gosto muito do meu pai e da minha mãe, imagina, eu vi com outro pai com a minha mãe e a ciumeira que vai dar isso. Nós encarnados pensamos dessa forma. Quando desencarnamos, a visão que nós temos mais ampla das nossas diversas encarnações que já tivemos, não nos permitem pensar nessa forma. Muito pelo contrário, ela amplia os nossos laços de família. Porque hoje nós dormimos como pais e como mães. Amanhã a gente acorda como filhos, filhas, genros, sogras. E isso amplia os nossos laços de família. Porque nós podemos, em outras encarnações,
ter sido pai daquelas pessoas, ter sido mãe de determinadas pessoas, e isso amplia os nossos laços de família, como também deixamos na espiritualidade pessoas que possivelmente já foram nossos pais, já foram nossas mães, já foram nossos irmãos, já foram nossas irmãs. E confirmam para a gente que as nossas encarnações não são um acaso. Se fomos escolhidos para nessa encarnação termos esses pais, essas mães, esses irmãos para quem tem irmãos, esses filhos para quem tem filhos, eles foram escolhidos cuidadosamente pela espiritualidade para nossa evolução. Continuando um pouquinho no Livro dos Espíritos, falando um pouco sobre a parecença, de novo ele coloca sobre o aspecto do corpo humano frente à vida espiritual, à formação do espírito. O Kardec faz uma pergunta extremamente importante sobre a formação da personalidade. Porque algumas pessoas confundem da seguinte forma, ou seja, se eu nasço hoje, filho de novo de Joãozinho e Maria, aí a criança vai crescendo, fala assim, mas tem o gene igual do pai. Mas é igualzinho ao gene do pai. É estressado igual ao pai. Todo mundo fala, isso é genético. Não é, não. Os espíritos explicam já desde o século XIX, os espíritos já explicam. O espírito é uma individualidade. E ele vem em sucessivas encarnações, aparecendo no mundo em sucessivas encarnações. Ao nascer, ao encarnar, aquele espírito recém-chegado a uma nova encarnação, ele não traz o traço, assim como o espírito dele não é formado pelo espírito do pai ou da mãe, apenas o seu corpo físico, a sua personalidade também não é formada pelo pai e pela mãe. Fala, mas por que então algumas pessoas têm um comportamento muito parecido com o do pai ou da mãe? Muito simples. Primeiro, por observação. A criança tende, e quando vira adulta acaba acontecendo também, ela tende a repetir comportamentos que ela observa. Então, ela vai adquirir aquela personalidade, o que vai nos chamar a atenção para uma coisa chamada responsabilidade, porque se a criança me toma como exemplo, significa, se eu sou, às vezes, mal educada, eu posso estar dando exemplo para o meu filho ser mal educado também. E é aquilo que vai dizer, mas a personalidade é igualzinha. Porque ela me observa fazendo aquilo e ela vai repetir. Então, aí já vai entrar numa outra pergunta dos espíritos do papel dos pais na formação moral do filho. Que apesar da criança, quando encarna, ela já ter a sua personalidade, por ela ser um espírito, trazer as experiências de outras encarnações assim que chega esse plano, ainda assim, pai e mãe têm o dever moral de educar aquela criança. Porque o que não é o pai e a mãe? Primeiro eles vão educar de uma forma de exemplificação. Se aquela criança tende a ser malcriada, é controlar aquele gênio dela. Se aquela criança tende a ser respondona, tentar ensiná-la a não ser dessa forma. É claro que não necessariamente o pai e a mãe vão ter sucesso em controlar determinados aspectos da personalidade de uma determinada criança, mas faz parte da missão do pai e da mãe se esforçar para conter principalmente as más tendências. E a criança, se o pai e a mãe tiverem más tendências, ela vai tender a repetir as más tendências do pai e da mãe. Isso não tem nada a ver com genética, mas sim por uma questão de observação de comportamento. E aí, por último, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que alguns pais virtuosos nascem, às vezes, com filhos de natureza perversa. E, ao contrário, também pode acontecer. Às vezes, numa família que tem pessoas que são desajustadas, têm problemas morais sérios, às vezes aparece um espírito que é extremamente equilibrado, extremamente compenetrado, que são boas pessoas e que se desenvolvem bem ao longo da vida. Por quê? A espiritualidade permite, no caso de se você tem uma família organizada, vem um espírito que é chamado aquele ovelha negra, a espiritualidade permite, às vezes, que essas ovelhas negras sejam colocadas naquele ambiente, às vezes não são espíritos que são tão afinizados com aquela família, mas é dada a oportunidade daquele espírito encarnar naquele determinado ambiente para ele poder se recuperar. São espíritos, quando a gente aparece alguém assim na nossa família, a gente não tem que tacar pedra. Dizendo, fulano é incorrigível, fulano nem parece com ninguém. A gente tem que ser ao contrário, são espíritos, às vezes, que estão em grande sofrimento, são colocados naquela determinada família porque ele tem uma dificuldade de aprendizado moral imensa e a gente tem que ter caridade.
A gente tem que ter caridade, a gente tem que orar muito, porque às vezes a gente conversar não adianta, a gente dar exemplo não adianta, a gente só pode orar. E às vezes a gente acha, mas essa pessoa é incorrigível. Às vezes não. É esse o ponto que a gente tem que pensar na questão da gente ter o pensamento otimista. Porque, às vezes, aquele espírito, em outras encarnações, ela cometeu atos de crueldade, ela cometeu atos de maldade, de repente ela é colocada numa família extremamente amorosa, extremamente ajustada, ele pode até vir a fazer o mal, mas ele vai fazer menos mal do que se ele viesse numa família desajustada. Então, essa pessoa, a gente tem que, por mais que seja difícil, a gente tem que desenvolver um sentimento de paciência, de tolerância, muito grande, mas a gente tem que aprender também a caridade. Também isso, né, caridade? A gente olhar para o outro, aquele que a gente não consegue dominar, não é a gente ter caridade, que seja oração. Se nossas palavras não funcionam, que ele também não receba a nossa crítica, para não ser uma coisa pior, que ele receba a nossa oração. Às vezes, tem uma passagem do Evangelho que a irmã Rosália fala o seguinte para a gente. Às vezes a gente está numa determinada discussão que se a outra pessoa com a qual a gente está discutindo, se ela é uma pessoa ignorante, para que a gente vai continuar discutindo? A gente não vai modificar a pessoa. Agora, se a gente insiste na discussão, quem é o mais ignorante? Aquele que realmente ignora ou a gente que, sabendo da sua ignorância, a gente persiste? A gente está fazendo um papel mais ignorante que essa pessoa e, principalmente, deixando de ser caridoso. Bom, e aí, teve um textinho que eu tirei de uma literatura da FEB que fala o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem da Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica e se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Ou seja, como a gente falou no início, o que Emmanuel deixou para nós. Nós viemos aqui numa família que a gente precisa se ajustar com ela. Se a gente não consegue se ajustar com os que estão dentro de casa, como que a gente vai se ajustar com o mundo? Se a gente não consegue ter paz dentro de casa, dificilmente a gente consegue ter paz no mundo. Aí vão alegar, não, mas tem gente na rua que a gente consegue se dar melhor com os que a gente se dá em casa. Pode acontecer, porque são espíritos que são afinizados conosco. Mas, se nascemos no mesmo lar, não adianta fugir, a nossa missão está ali. Jesus deixou o exemplo para nós do seguinte: amai os vossos inimigos. O que adianta você amar só aqueles que vos amam? O que adianta eu amar só aquele que concorda comigo? Principalmente se aquele que discorda de mim está dentro da minha casa. Não parece para a gente que a missão realmente está dentro do nosso lar? Se discordamos dentro da nossa casa, ali então está o nosso esforço para a gente tentar modificar essa situação. Falando um pouco do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala do capítulo 14, a parentela corporal e a parentela espiritual, onde, novamente, os espíritos colocam sobre a missão da reencarnação, da família, da formação da família, para a evolução dos espíritos. Ou seja, simplificando isso tudo aqui, não vamos evoluir enquanto não aprendermos a conviver. Não adianta, se a gente não aprende a conviver, se a gente não supera os obstáculos que estão dentro dos nossos lares, a gente não evolui. E, como a gente disse antes, não adianta a gente querer evoluir de fora, do mundo, para dentro da nossa casa. Porque aí dentro da nossa casa vai faltar uma coisa que é muito importante, que é a paz que a gente está buscando. Essa paz que a gente tanto fala, que sejamos nós os iniciadores dessa paz. Não é fácil, não. A gente fala o espiritismo ele é bonito, ele nos educa, mas a gente sabe que é difícil. A teoria é belíssima, a prática é árdua. Mas a gente tem que tentar, porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Até mesmo Jesus, se a gente for falar em família, até mesmo Jesus foi questionado pela própria família, que ele era tido como um louco. A família de Jesus questionou a ele, eles não entendiam sobre a vida de Jesus. E, no entanto, ele mesmo falou: quem é minha família? Quem são meu pai, minha mãe? E, mesmo assim, ele nunca deixou os seus, apesar da família dele nunca concordar com ele. Agora, falando um pouco, e falando então do Evangelho, o que ele deixa mais de ensinamento é que as famílias são formadas, então, muitas vezes de espírito simpático, mas por vezes também por espíritos antipáticos, mas que é necessária a convivência desses irmãos para que a gente possa junto evoluir e praticar de fato o amor. E às vezes o amor, amar os inimigos, é dentro do nosso próprio lar. E aí agora falando um pouco do que é família, do que a gente entende socialmente como família.
A família, em sua definição, é quando duas pessoas se unem no matrimônio, enfim. Hoje em dia a gente tem N definições do que é matrimônio, juntar, enfim, tem N determinações, união estável, mas, enfim, são quando duas pessoas definem por fim estarem juntas num determinado teto. E, a partir daí, envolvendo os precedentes dessas famílias, o sogro, sogra, de um lado e do outro, e quando finalmente vêm os filhos. Então, se constrói a estrutura, uma base de uma família. Na visão da espiritualidade, essas uniões, de uma forma geral, as uniões entre o casal, um pai e uma mãe de uma família, elas são acordadas na espiritualidade. Então, um casal, não vamos entrar naquela história, não existe alma gêmea, não existe aquela coisa prometida, mas existem sim duas pessoas, que não quer dizer que, quando fala, a gente não veio aqui para viver a história da Cinderela, da Branca de Neve, não é nada disso não. Nós viemos para cá e vamos conviver com determinadas pessoas, nós também temos as nossas aparas para fazer com essas determinadas pessoas, o que não quer dizer que o casamento vai ser uma mil maravilha. Nós teremos dificuldade, porque conviver é difícil. Cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu jeito. Quando você junta duas pessoas, sejam elas muito parecidas, o que facilita bastante, ou sejam muito diferentes, qualquer convivência ela é desafiadora. Sejam pessoas que são idênticas em raciocínio, ou mesmo quando elas têm pensamentos completamente diferentes. Colocar duas pessoas embaixo do mesmo teto é desafiador e a gente tem, nesse período de pandemia, mais do que nunca a gente está aprendendo isso. Porque ao longo do tempo, com a vida corrida, com o mundo do jeito moderno, do jeito que está, a gente perdeu um pouco isso. E agora a gente foi obrigado a ficar em casa. Não só os casais foram obrigados a ficar em casa. Pai, mães, filhos, netos foram todos obrigados a ficar em casa e a gente viu a dificuldade da gente conviver. E a gente teve que lidar com isso, não pode matar o sobrinho, o priminho, não pode, tem que aprender a conviver ali. Então, a gente vê que quando duas pessoas são escolhidas para formar uma família, existe já um planejamento da espiritualidade para eles viverem e fundarem essa família, por necessidade genética para compor a sua linhagem, seus filhos, e por necessidade moral, porque aqueles pais serão responsáveis pelos filhos que eles vão educar. De acordo com o Divaldo Franco, no SOS Família, ele fala: quando a família periclita por esta ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro. Ou seja, a família é a base da sociedade. E aí a gente começa a se perguntar, mas por que as famílias não estão funcionando? Por que as famílias estão se degradando? Existem N motivos. Eu acho até que eu não tenho condições nenhuma de julgamento do porquê que famílias não funcionam, mas tem algumas questões que a gente pode discutir. Por que hoje as famílias não dão certo? Talvez por uma visão pessimista, as pessoas perderam um pouco a paciência, talvez até pela facilidade do juntar e separar. Então, talvez as pessoas tenham levado isso. Antigamente, quando o divórcio era um tabu, por mais que isso fosse, por um lado, ruim, porque relações ruins elas se perpetuavam, mas, por outro lado, também a possibilidade do casa separa, casa separa, casa separa, facilitou muito as pessoas não terem seriedade pelo compromisso do casamento. Então, o casamento passou a ser alguma coisa que, hoje eu estou junto, amanhã não estou mais, e vou para o próximo, e sem avaliar de fato por que o meu relacionamento não está dando certo. E um dos motivos desses relacionamentos não darem certo envolve egoísmo, orgulho e, principalmente, qual o motivo que esse relacionamento originou esse casamento? Será que, de fato, foi uma união de personalidades, união de sonhos, ou foi uma união material? Aquela pessoa tem a conta bancária que me interessa. A personalidade dela não me interessa nem um pouco, mas a conta bancária é legal. Será que não é isso? Porque chega depois de um tempo, às vezes a conta bancária acaba. E aí, como é que faz? Já casou. Só que hoje em dia está fácil, separa. E vou para o próximo, que eu escolho por um motivo também aleatório. Então, talvez as nossas escolhas na hora de escolher fundar a nossa família, talvez as nossas escolhas não estejam mais tão corretas. Talvez nos falte um pouco abrir mão do nosso egoísmo, sermos mais pacientes, sermos mais tolerantes. Hoje, uma coisa que tem destruído muito relacionamento é muito olhar para a grama do vizinho.
Uma coisa que ajuda muito na destruição do relacionamento são as famosas redes sociais, porque até eu assisti algumas palestras do Rossandro Klinger, ele falando, hoje em dia a gente vê as famílias aí fora, parece que está todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz, aí você olha para sua família, só minha família tem problema. Eu olho no Instagram, todo mundo está sorrindo, está todo mundo comemorando, e ele conta uma história muito interessante, que uma vez ele foi num restaurante, tinha um casal brigando, aí a comida chegou. Quando a comida chegou, eles tiraram foto com a comida, sorrindo, postaram imediatamente. Quando terminaram de postar as fotos todos sorridentes, continuaram com a briga. Só que você que está olhando a rede social, você vê o quê? Você vê o sorriso, você vê a felicidade, você vê as viagens, você não vê o problema. E aí você se questiona, na minha casa só tem problema. Por que na casa do outro só tem felicidade e na minha só tem problema? Então, a rede social atrapalhou um pouco nisso, porque a gente passou a viver numa utopia do que é felicidade e que é inalcançável. E aí a gente se frustra com a nossa casa, a gente se frustra com o nosso filho, porque o nosso filho não é o gênio que tirou no primeiro lugar em todos os vestibulares do mundo, mas tem um cara lá no Instagram que eu vi que ele passou em todos os vestibulares, então é só meu filho que não consegue. E a gente vai se frustrando. Ao invés de a gente entender o problema do outro e talvez ajudar no problema do outro, a gente olha o outro achando que é melhor. E que só a gente tem um ruim. E a gente vai se frustrando. E aí, quando a gente escolhe mal, se nossas escolhas não são baseadas no raciocínio, que a gente pode gostar sim, a gente pode amar, mas a gente tem que pensar também. Será que eu amo de verdade ou será que eu estou simplesmente aficionada na pessoa? Será que realmente eu fundaria uma família com essa pessoa? Será que essa pessoa quer fundar uma família? Que são perguntas, às vezes, que a gente não faz. Mas é preciso que a gente pense nisso e parar de olhar um pouco para o externo. A gente tem que resolver, como a gente já disse antes, nossa família, o que nós temos hoje, não veio ao acaso. A gente tem que resolver dentro de nós, a gente não vai encontrar solução na televisão. Talvez a gente encontre nos livros espíritas, que vão nos ensinar a ter paciência, ter cordialidade, ter caridade. Talvez ali sim a gente vai encontrar a solução, mas a gente não vai encontrar a solução em outro lugar. A solução está dentro de cada um de nós, da nossa vontade de fazer as coisas melhores. Como o meu tempo está chegando no final, eu encontrei mais uma perguntinha do Livro dos Espíritos, que define bem o que os Espíritos colocam para nós, a relevância da família, que é a questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E se as famílias não existissem? Uma recrudescência do egoísmo. Então, a família é super importante para o nosso desenvolvimento moral, para que aprendamos, é o nosso primeiro lugar onde a gente aprende a amar uns aos outros. E eu encontrei numa página do Facebook as regras da família, um textinho com 10 regrinhas da família, que fala o seguinte: faça o outro feliz. Ao invés de a gente esperar que só a gente seja feliz, ficar esperando o outro fazer a nossa felicidade, vamos tentar em algum momento levar a felicidade para o outro. Fale com amor. Às vezes é difícil, fala, meu bem, lava a louça. A gente chega, mas você nunca lava esse prato. Tenta uma vezinha, fala, meu bem, você pode lavar o pratinho que está ali na pia? Vamos tentar. Diga sempre a verdade. Não tem nada pior no relacionamento que a gente perder a confiança. Confiança é uma coisa difícil da gente conquistar. Mentir uma vez, vai ser difícil a gente recuperar isso, porque a gente nunca vai saber se a pessoa realmente está falando a verdade. Que nós não mintamos também, que sejamos sinceros. Tenha boas maneiras. Aquela famosa frase, trate como queira ser tratado. Se a gente quer ser tratado bem, não adianta a gente escoiciar, a gente tem que tratar bem. Se o outro não tratar dessa forma, oração para o outro, porque a gente não vai mudar ninguém. Aí é que vem a paciência, a tolerância e a caridade. Escolha o certo a fazer. Sempre fazer aquilo que é certo. Mesmo que seja uma situação em que vai desagradar, vai ser um problema para o casal, mas escolha sempre o certo. É melhor a gente botar a cabeça no travesseiro com ela leve e tranquila do que a gente carregar para a vida um problema. Seja corajoso. A gente tem que ter coragem de chegar para o outro, de sentar para conversar, de dizer, de discutir, não brigar, mas assim, discutir quando existe um problema, levar o problema e tentar principalmente resolver. A gente tem que ter muita coragem para a gente resolver as nossas imperfeições e principalmente resolver as nossas imperfeições primeiro. A mudança que eu quero no outro, que eu seja o primeiro a fazer. Proteja seu coração. Dormir com raiva é a pior coisa que tem. Brigou,
tenta solucionar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo. É a pior coisa que tem, que você dorme mal e acorda mal. Nunca leve uma briga para a cama. Resolvam. Perdoe a todo instante. Esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil, que o nosso orgulho fica ali não deixando, mas, como eu disse, são as regras da família. A gente vai tentando fazer de pouquinho em pouquinho. Sempre faça o melhor que puder. O melhor que puder, porque às vezes a gente, numa relação também, às vezes a gente faz demais. E a gente se frustra porque vê o outro não fazer. E aí a gente se aborrece. Mas aí quem está fazendo além da nossa capacidade somos nós. Então que a gente também raciocine, que a gente também saiba delegar, que a gente saiba também dividir, que a gente não se desgaste emocionalmente na relação e a gente aprenda também a ter equilíbrio. Que não adianta a gente querer que o outro faça tudo e a gente não ser equilibrado. A gente tem que tentar dar equilíbrio à relação também. E, por fim, a última regrinha, seja grato. Porque a gente recebeu essa oportunidade da encarnação. Se recebemos a oportunidade da encarnação, é porque nos era necessário. Estamos encarnados aonde precisamos, convivemos com aqueles que precisávamos conviver, nós passamos pelas situações que precisamos passar. Deus está no controle de tudo, não tem como escapar disso. Então, que a gente se baseie nisso para ter a esperança, a paz dentro dos nossos lares, que a gente se conforme que aquela situação ali é uma situação temporária, nós estamos temporariamente na Terra. E que usando essas regrinhas de boa convivência, de tentar melhorar o nosso dia a dia, principalmente nos melhorando, praticando o amor e a caridade, que a gente comece a exemplificar isso dentro dos nossos lares e que o nosso lar seja de verdade um lar, não seja uma casa. Porque a casa é cimento, areia, tijolo. A gente desencarna, às vezes ela é demolida. Agora, o lar a gente leva para toda a eternidade, porque quando desencarnamos, continuamos amigos e levamos essa amizade ao longo das encarnações. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Patrícia, muito obrigado. Você escolheu certinho o assunto. Porque esses dias eu tenho visto aí no YouTube as palestras todas, ou elas giram diretamente sobre a família ou indiretamente. Mas é sempre a família. Trabalho muito bom seu. Parabéns. Obrigada. E muito obrigado pela ajuda. Nós vamos agora fazer a nossa irradiação. Vamos lembrar dos outros. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido amigo, te pedimos, Senhor, que a tua paz, o teu amor, a tua luz, ilumine os governantes de todos os países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial e pelo bem-estar dos seus povos. Que a vossa luz esteja presente para todos os irmãos que encontram nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, em todos os locais onde houver dor e sofrimento, iluminando os lares a fim de que haja paz, entendimento e fraternidade entre todos. E o teu amor esteja sempre conosco, hoje e sempre, nos amparando, nos educando, porque ainda somos ovelhas tresmalhadas, perdidas ao longo desses 2020 anos, e ainda continuamos recalcitrantes, cometendo erro, e não conseguimos ainda inserir dentro de nosso coração as lições do vosso Filho. Muito obrigado por tudo, Senhor, que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir agora a nossa irmã Lígia para fazer a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus, querido amigo e mestre, nós só temos a te agradecer por todas as oportunidades que temos tido, mesmo durante esses tempos tão difíceis. Agradecemos pelas lições de amor que recebemos hoje, por todos os ensinamentos que a espiritualidade nos concede. E que todos esses ensinamentos, os nossos corações, possam estar receptivos para que essas sementes tão lindas e tão generosas possam germinar em nossos corações, auxiliando-nos no nosso tão necessário, na nossa tão necessária reforma íntima. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Obrigado, Maria. Assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, a nossa reunião está encerrada, mas vou pedir mais um minutinho para todos, para a nossa amiga Márcia, vai ler o boletim da casa. Boa noite a todos. Eu vou ler rapidamente apenas para falar da campanha de Natal, que este ano a gente tem uma meta de atender a 384 crianças, dentre os nossos assistidos, as crianças das escolas de evangelização e algumas instituições que nos pediram ajuda porque estão numa situação muito difícil. Então, nós estamos na metade dessa meta e a gente está pedindo, então, a ajuda de todos, com qualquer valor, não importa o valor, depositando em uma das contas da congregação e enviando o comprovante para o número de WhatsApp que está no cartaz de divulgação que a gente coloca sempre, né? E para o Lar de Francisco, nós estamos precisando de médicos, de qualquer especialidade. Também estamos com estoque muito baixo de fraldas geriátricas, de tamanho G, EG, XG da Big Frau, roupa íntima de tamanho G e EG feminina e masculina, luvas de látex tamanhos M e N, e G, aliás, desculpe. E podem entregar diretamente lá no lar, que é na Rua Filgueiras Lima, 99. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Meus irmãos, muita paz para todos. E até a próxima semana, já se sintam convidados.